Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações, sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast. Eu sou o jornalista Alfredo Carvalho e hoje tenho o grande prazer de receber aqui no podcast o grande Caco do canal Caldeirão Furado, ele que é um dos principais criadores de conteúdos baseados no universo de Harry Potter ou Wizard Worlds, como é chamado. Caco, tudo bem contigo, meu velho? Fala aí, chefe, beleza? Fala aí, galera, tudo certo? Opa, cara, grande prazer receber você aqui no podcast. Curto bastante seu trabalho e assim, este tem sido um ano muito impactante, né, para esse universo de Harry Potter, né? Tem muitas novidades depois de muito tempo, não é verdade? Primeiro, obrigado pelo convite, legal pra caramba participar aqui. E, cara, tá sendo um ano bem cheio, né? A gente teve o lançamento aí de Hogwarts Legacy, o jogo que Uhum. foi super bem, vendeu muito, muito, muito. A gente teve o anúncio da série, né? De uma série, uma nova série adaptando os livros de Harry Potter, né? A gente já tinha isso com os filmes, mas agora a gente vai ter em formato de série, que é bem interessante. E não só isso, também novos jogos, né? O de quadribol, que vai ser multiplayer e online. Vai ter também aquele RPG para mobile, que é um jogo, um misto de cartas com RPG, né? Então vai Sim. ser bem legal. E tá sendo um ano bem agitado aí, né? Total, cara. Esse quadribol aí eu ainda fico meio puto que eu acho que deveria ter no Hogwarts Legacy, né? Mas tudo bem. Cara, eu acho que poderia ter, mas sei lá, também talvez. Será que não acabaria impactando um pouco a história, sabe? Tipo, pô, você tá ali, tem uma certa urgência de resolver os problemas, e aí tem partida de quadribol no meio, sabe? Então É. acho que foi legal. Eles encaixaram de uma forma legal na história, não ter quadribol, principalmente porque aquele diretor da época era bem sacana mesmo, então tá Uhum. tranquilo. Com certeza. Para começarmos aqui o nosso bate-papo, eu tenho um ritual aqui no Spidercast que eu sempre peço para o convidado uma indicação de algo que ele tem consumido aí nos últimos dias, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? O que que além de Harry Potter, né, você costuma consumir aí no seu dia a dia? Pode ser livro, filme, jogo, qualquer coisa aí que você queira indicar pro pessoal. Legal, legal. Cara, bom, como eu tenho uma bebê de 6 meses, eu não tenho consumido muita coisa. Né, o meu tempo tá bem, bem corrido, então quando eu não tô trabalhando, eu tô nas funções de pai, mas, quando sobra um tempinho, eu tenho assistido algumas séries da Marvel, né, do universo Uhum. cinematográfico da Marvel, porque eu tinha deixado algumas séries, acabei não assistindo, então quando dá tempo, eh, então tô assistindo isso daí. Eu tô assistindo She-Hulk agora, quero começar a assistir o Invasão Secreta, mas ainda não tive tempo. Tô assistindo picado, assim. Tá curtindo? Cara, tô achando legalzinho, é bem divertida. She-Hulk é bem divertida. Eu já ouvi falar algumas coisas dessa série. Eu tô meio desanimado com o universo da Marvel, Aham. mas assim, é porque parece que depois de Ultimato a coisa deu uma baixada de nível, assim, e Então, tipo. cara, é porque a saga do infinito ela foi construída por muito tempo, né? Então, Uhum. tudo que veio depois dela é muito difícil superar, né? Então, acho que é por isso que tem essa sensação, mas alguns filmes foram bem meia boca mesmo. Foram, cara. Eu lembro que eu peguei pra assistir aquele Pantera Negra, cara. Aham, Esse último que saiu, aham. filme de mais de 2 horas. E nossa, tipo, eu tiraria 1 hora daquele filme fácil, fácil. Eu não esse não foi dos que eu achei, tão ruim não. Agora Thor, Amor e Trovão nossa, foi bem chato. Eu escuto muito. E eu já, tipo, até achei mais ou menos o Thor, Amor e Trovão, Eu achei sabe? que eles
morro de amores Então, por ele, mas eles pesaram muito na comédia, assim, sabe, aí achei que ficou meio chato. Mas, assim, não é um filme, nossa, meu Deus do céu, que uhum. terrível, né, vale a experiência, acho. É, vamos aguardar aí que melhora. Só que eu deixei acumular muita coisa, eu também preciso voltar a assistir depois, É, cara. o ruim de acumular é que tem muita coisa pra assistir, né. A minha esposa não tinha assistido Loki, nem WandaVision, e eu já tinha assistido. Eu falei: "Não, pô, então vamos fazer assim, eu assisto de novo e você assiste junto, e aí agora She-Hulk a gente tá assistindo pela primeira vez junto, e aí vai pegar a partir das coisas novas que tem aí tudo junto, né". A Mas a Loki, WandaVision eu já tinha assistido, que eu gostei bastante, inclusive. assistir o What If? Cara, eu comecei a assistir o What If, mas não terminei. Eu, sinceramente, eu não tenho muita, assim, eu gosto de animação, Uhum. mas eu tenho uma certa dificuldade de, depois que eu assisto um live action, ter Ah, coisas com animação. Quando é o caminho inverso, é tranquilo, sabe, tipo, eu quando, por exemplo, tem uma animação e aí fazem um live action, eu assisto tranquilo, não tenho nenhum problema. Mas quando é o contrário, quando é o caminho inverso, eu tenho uma certa dificuldade de não é nem que eu não gosto, eu tenho dificuldade de ficar preso na história, sabe. Não sei por que isso acontece. Eu gosto de animação, particularmente gosto, assim, mas não sei por quê. Acontece também com Star Wars, adoro Star Wars, uhum. mas as séries animadas eu nunca consegui ficar preso a elas, sabe. Então, enfim. É isso. Imagine se algum dia anunciarem uma série animada do Harry Potter. Pois é, mas aí eu vou ter que assistir, né, É, porque é aí. porque não vai ter jeito, eu vou ter que criar conteúdo sobre, então vai ser um caso à parte. Aquela pergunta clichê, mas como foi que você conheceu a franquia Harry Potter? Cara, eu conheci bem novo, na verdade, assim, antes mesmo dos filmes serem lançados, foi através do livro. Eu morava com os meus avós na época, meus pais tinham se divorciado, e aí eu estava numa fase meio rebelde, assim, sabe, Uhum. tipo eu era muito bom aluno na escola, né, gostava muito de estudar, eh, só que aí como estava passando por esse turbilhão aí, né, de separação de pais, sair de casa e ter que morar com a avó, aí eu acabei meio que deixando de fazer as coisas na escola, sabe. Só ia na escola, mas nem abria o caderno nem nada, Uhum. e aí teve reunião, né, meu avô, que era o responsável, foi na escola, e meu avô era um cara bem linha dura com estudos, sabe, ele era um cara bem chato com estudos. E aí, quando ele soube, né, como estava a minha situação na escola, eu acabei ficando de castigo. E aí, ele tirou tudo, assim, né, eu gostava de assistir desenho, de assistir TV, brincar na rua, coisa normal que toda criança faz, né. E aí, ele me deixou de castigo, falando: "Pô, ó, enquanto você não melhorar suas notas, não tem conversa". Aí beleza. E na casa do meu avô, na parte dos fundos, tinha um quartinho assim, né, e tinha uma estante com alguns livros, mas eram livros do meu avô, Uhum. livros, assim, eram livros bem velhos, cara, bem velhos mesmo, aqueles livros caindo capa, Aham. livro tudo amarelado, tipo, de umas coisas que, assim, umas palavras que nem são mais usadas, sabe, tipo, já até são diferentes hoje em dia, né, elas foram modificadas através dos anos. E aí meu avô viu isso e não sei, né, na cabeça dele deve ter pensado assim: "Cara, então, tá aí, já que ele tá ali mexendo nos livros, vou dar livros pra ele", né. Que aí ele viu que eu estava entediado de castigo, aí beleza. Aí passou um tempinho, ele chegou com alguns livros, ele ia trazendo alguns livros diferentes, né, e aí em uma dessas trazidas de livro, ele trouxe Harry Potter, né. E eu lembro que, pô, na época eu nem não cheguei nem na metade, porque era um livro grande, né, o Pedra Filosofal ainda é o menor de todos, mas É. pra mim era um livro grande, eu tinha, pô, não tinha nem 9 anos, sabe. E aí eu peguei, comecei a ler um pouquinho, achei até legal,
mas os nomes eram meio difíceis pra mim, eu lia exatamente como se escreve, sabe, tipo Dumbledore, Uhum. então foi assim, meio que desisti, larguei no meio do caminho. Aí beleza, passou um tempo, né, chegaram os filmes, aí isso eu já estava, na casa da minha mãe novamente, né, morando na casa dos meus pais, e aí a minha irmã me levou ao cinema, e a gente assistiu Pedra Filosofal. E aí eu ficava o filme todo assim, "Mas eu conheço isso de algum lugar", sabe, eu já vi isso em algum lugar. E aí foi quando eu acabei fazendo a ligação depois, tipo, pô, é aquele livro e tal. E aí fui ler o livro, né, de fato ler o livro. E aí eu descobri que já tinham mais livros publicados, então foi, assim, uma descoberta muito legal pra mim. E aí eu falei: "Nossa, tem mais livros", e foi a partir daquele momento eu comecei a gostar de fato de Harry Potter. Naquela, Isso tem mais de 20 anos. naquela época que saiu Pedra Filosofal, acho que já estava bem no quarto livro, né? Isso, quando o filme foi lançado, o quarto livro já tinha sido publicado. Legal. Eu acho interessante isso que você contou, porque isso prova uma coisa que muita gente fala, né? Eu acho que aqui no Brasil, principalmente, talvez se pá fora do mundo também, né? Muita gente foi introduzida na leitura, no hábito de leitura, por causa de Harry Potter. Eu acho que Ah, com certeza. foi a Isso com certeza. Foi a porta de entrada de muita gente. E Sim. eu acho interessante você contar essa história. E eu já contei isso quando eu conversei aqui num podcast temático sobre Harry Potter com o Diego e o Vitor, que era o Uhum. seguinte, a maneira como eu conheci Harry Potter, acho que foi um pouco diferente da grande maioria das pessoas, né? Porque não foi Uhum. nem pelo livro e nem pelo filme. Foi pelo game de PS1, Pelo jogo. pelo jogo, A Pedra Muito Filosofal. legal. Eu sempre fui muito envolvido com videogame, né? E eu jogava, tipo, de tudo que aparecia, sabe? Aí quando eu tive acesso àquele jogo, eu tinha visto alguma coisa de Harry Potter e alguma propaganda de revista. Acho que nos livros, alguma coisa assim, aquelas revistas Recreio, na capa da revista Aham. tinha a propaganda dos livros e tudo mais. E Sim. aí, quando eu peguei o jogo pra jogar, ou era um estilo que eu gostava, jogo de plataforma, eu falei, caramba, que legal, uma escola de bruxo, e você tá aprendendo magia e tudo mais, e você é aluno dessa escola. E aí aquilo me ativou um gatilho, né? Eu falei, putz, talvez eu devesse assistir o filme. Aí eu fui assistir o filme. Muito legal, muito legal. É, de fato é um caminho mais diferente, né. É, Mas é muito, muito legal, porque os jogos de Harry Potter eram muito incríveis, eu adorava jogar, passava horas e horas jogando. para aquela época, principalmente, né, cara? Pois é. Hoje em dia, eu acho até que eles envelheceram um pouco mal em alguns aspectos, mas para aquela época era uma alegria, né? Eu lembro até. É. E só pra constar, eu fui ver os filmes e depois eu li os livros também, né? Aham. Mas assim, tipo, eu lembro que eu fui jogar a Pedra Filosofal na época, gostei bastante, e aí depois eu fiquei no hype pra jogar o jogo da Câmara Secreta quando saiu, né? Quando Aham. eu fui jogar, aí eu fiquei puto. É um dos traumas que eu tenho na infância. Na verdade, adolescência, eu já era adolescente naquela época, porque eu terminei o jogo muito rápido. Eu queria que ele durasse mais. Ah, era mais curtinho, né. Era bem mais curtinho, cara. E aí depois veio no PS2 o Prisioneiro de Azkaban, que até então era um dos melhores pra mim, assim, cara. É, é o meu preferido até hoje. Ele é muito bom, ele evolui tudo, né, que tinha nos outros jogos. A partir dali, o Sim. Cálice de Fogo, o jogo do Cálice de Fogo eu achei já mudou um pouco o foco, ficou meio zoadinho. Mudou bastante. Cálice de Fogo teve uma mudança bem grande, mas também foi o cenário estava muito legal do jogo e Uhum. por ter também o torneio Tribruxo, acho que foi bem legal, também é um que eu gosto bastante. Mas Prisioneiro de Azkaban, de PlayStation 2 é o meu preferido e eu não gosto tanto do de PC. Ele é bem diferente, ele é muito mais curto, tem bem menos coisas, então o de PS2 é meu preferido, assim, de lavada nos outros. O de PC eu nunca joguei, eu só joguei no PS2 mesmo. Inclu Aham. Eu joguei os 2, joguei, eu acho que os únicos que eu não joguei de PlayStation foi não, foi Enigma do Príncipe pra frente, que aí foi sim. tudo PC.
O resto foi tudo em PlayStation mesmo. E pelo que eu escuto falar, você não perdeu nada. Já estava numa seara, jogo de filme é uma coisa muito complicada, né, os caras lançam a parada só pra farmar dinheiro em cima daquele hype daquele filme. Eu sinceramente gostei de jogar todos os jogos, eu acho que foi uma experiência divertida. Embora tenha umas diferenças, tem algumas coisas, que fogem bastante da história, ainda assim é uma experiência legal. Acho que foi uma coisa bem gostosa de fazer. E o Hogwarts Legacy que saiu agora no começo do ano, né, cara, eu costumo dizer que ele era um acerto muito fácil, né, tipo, pra produtora, porque é pegar um universo que faz tanto sucesso como é o universo do Harry Potter, e só precisava ser feito de uma maneira interessante, de uma maneira bem feita. Eu acho que eles conseguiram captar essa essência. Cara, sempre foi o sonho do fã de Harry Potter e fã de videogame Uhum. ter um jogo nessa pegada, né, que você tivesse um mundo aberto, que você pudesse explorar, que você pudesse fazer as coisas além de Hogwarts, ser um aluno de Hogwarts. E eu acho que foi muito legal o que eles fizeram, principalmente pelo fato de ser uma tarefa difícil você ser criativo em um universo já estabelecido. Sim, Porque, assim, é um universo já estabelecido, que a gente já conhece muita coisa, então é muito fácil você acabar quebrando coisas, regras dentro desse universo, né. Então eu achei que eles fizeram de forma bem criativa, foi uma forma eles foram bem felizes, na criação tanto da história que, uau, não é uma história extremamente surpreendente, sim. mas é uma história original legal, Ela eh funciona. funciona e ela pôde colocar a gente num cenário diferente do que a gente estava acostumado, nos livros e nos filmes, né, e ela tem muitos elementos do universo, da lore de Harry Potter, então tá muito legal. E a quantidade de referências também, né, cara? Sim, Teve uma. Eu não sei se você jogou a versão do PS5 também, né? isso, É, isso. foi a mesma versão que eu joguei. Porque tem um troféu lá e tem uma missão, né? Que se chama Sigam as Borboletas, né? E Isso, só quem tá, tipo, muito ligado vai lembrar que é aquela famosa frase do Ron lá na Câmara Secreta, né? Por que sigam as isso. aranhas? Por que não sigam as Aham. borboletas? Não, é bem legal, é cheio de referência, tem muita referência espalhada, não só assim, no jogo vivo, né, como, tipo assim, você acaba ouvindo personagens falando, mas também nos colecionáveis, né, pô, cada canto de Hogwarts que você vai pegar ali, você tem referência das coisas, sabe, então é muito legal. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Uma das coisas que eu mais gostei no jogo não foi nem a quest principal, mas foi a quest secundária do Sebastian. Muito legal. Eu até queria ter visto um pouquinho mais de, sei lá, de foco nela. Ou às vezes eu ficava com vontade de ver essa quest do que a quest principal. A quest do Sebastian é muito legal e eu fiquei bastante surpreso com o desfecho dela, pra ser bem sincero. Eu estava esperando que ia dar ruim pra alguém ali, mas não da forma como foi, sabe. Nossa, deu muito ruim, cara. Mas eu vou dizer uma É, coisa, eu meio que fiquei um pouco satisfeito quando eu via o que aconteceu lá com o tio dele, cara. eu sinceramente, eu achei que quem ia ter que fazer aquilo realmente, éramos nós, sabe, Uhum. quem estava ali controlando. Eu falei: "Velho, eu não vou fazer isso". Eu ficava: "Eu não vou fazer, eu não vou fazer", e aí quando foi ele que fez, eu falei: "Nossa", foi bem louco, bem louco, bem louco. Obviamente, tipo, eu gostei do jogo, você gostou também, mas teve alguma coisa no game que te incomodou um pouquinho? Cara, me incomodou, assim, em quesito história, em quesito universo do jogo ali, nada. O que me incomodou mesmo foram alguns bugs que eu Ah, sim. peguei, sabe. Eu peguei pô, eu nunca tinha platinado um jogo, nunca tive assim, a não ser os de Harry Potter, né. Uhum. Tipo, de pegar tudo no jogo, sabe. Mas assim, nesses jogos de PS1 não tinha platina, né, não tinha, você não recebia troféu. Não. Você pegava as figurinhas ali dos sapos de chocolate, pegava tudo, ah, legal, completou. Mas, eu fiquei muito empolgado pra fazer tudo em Hogwarts Legacy, e eu fiz, de fato eu fiz.
Só que tiveram alguns bugs. Eu peguei o bug lá de libertar o bezerro apaixonado, não tinha o cadeado na gaiola. Eu peguei bug de página voadora em Hogwarts, que você pegava e não contabilizava. Eu peguei bug de mariposa, aquelas mariposas daquela missão do Lumos, Sei. né? É, tinha uma que não aparecia nem ferrando, e eu tive que fazer um monte de coisa antes para ela aparecer de novo. E teve depois de todos os bugs resolvidos, também teve um sigas borboletas que, tipo, não aparecia e eles fizeram atualizações, né? E aí começou a aparecer. E aí, legal. Quando eu fiz tudo isso, eu falei assim: bom, agora, né? Agora eu vou platinar. Aí faltou o, o troféu edição de colecionador, que é quando você pega tudo de todos os baús, né? No jogo. E aí, esse era um baú de um acampamento de inimigos lá que não se abria o baú e não tinha nada dentro. E, Putz. cara, eu demorei a achar isso. Eu demorei a achar que esse era o baú. Eu rodei, rodei, rodei em todos os acampamentos, achei o baú. Quando eu achei o baú, eu fiquei super feliz. Falei, pronto, é aqui. Abri, não vinha nada. Aí eu salvei ali antes, né? Fiz um save manual. E aí todo dia eu entrava para ver se tinham arrumado, né? Eu já tinha desistido. E aí, pô, não tem nem um mês isso. Eu acho que umas 3 semanas atrás eu liguei assim, falei, pô, deixa eu ver, né? Vai que. E aí eu fui lá e aí resolveram. Eu abri o baú totalmente sem esperança, aí apareceu lá o colecionável e finalmente minha platina. Mas assim, no meu coração eu tinha platinado lá no começo, quando lançou o jogo, sabe? Só não rolou mesmo por conta de bug. Isso foi a única coisa que me incomodou no jogo. O resto, cara, o jogo pra mim tá perfeito. Ah, é muito chato quando acontecem esses problemas de bugs, né, cara? E principalmente bug que Muito. nos impede de avançar no jogo, né? Porque quando é Pois é. aquele bug, aquela bobeira de um objeto voando, tudo bem que em Harry Potter isso é comum, né? Mas, tipo, É, pois é. mas isso acontece em muitos jogos e que a gente acha engraçado, mas quando nos impede de prosseguir no jogo é muito chato. É bem ruim. Mas assim, eu vou dizer pra você que eu fiquei um pouco. Isso aí não desqualifica o jogo pra mim, mas eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisinhas. Eu acho que a primeira delas, você talvez tenha escutado falar, que é a questão da Copa das Casas. Aham. Né? Eu esperava um pouquinho mais de trabalho nisso, tipo, as suas ações influenciar mais na questão da sua pontuação, para quando chegar no final você ter um ranking e você ganhar ou perder a Copa das Casas, sabe? Sim, sim. É, vendo por esse lado, eu acho que eles poderiam ter colocado esse mecanismo também. E assim, se você parar para analisar, uma coisa que eu também acho que. Ah, não, agora eu lembrei. Uma coisa que me deixou meio assim foi o lance da magia das trevas. Eu achei que ia ser uma coisa assim, você usar, porra, você ia ter uma punição Uhum. pesada, sabe? E não acontece. Não. Não acontece. Você usa ali e tal, mas isso não interfere no definitivamente na jornada do seu personagem. O que interfere é só no final mesmo, a escolha que você faz, né? Ali na luta final lá, enfim. É, mas isso eu achei que poderia ter um sistema de punição um pouco mais elaborado. Mas eu acho que, tipo, pô, os caras devem ter pensado. Acho que todo mundo quis um dia lançar uma Avada Ah, Kedavra, sim. né? Vamos deixar liberadão aqui pra galera. Quem quiser aprender, vai lá e taca ali o feitiço nos outros. E também eu acho que poderia dar é, ser uma coisa mais, por exemplo, você fazer em quem você tem vontade. Tipo assim, meu, tem um aluno ali, você vai lá e mete bronca, sabe? Uhum. Tipo, não ser só nos inimigos e tal. Mas aí eu acho que iria interferir muito na história, né? E acabar não fazendo tanto sentido. É, total. E eu acho que, tendo em vista, né, o sucesso que foi o jogo, eu acho que Aham. é uma questão de tempo para termos aí uma sequência, né? Cara, eu gostaria muito que tivesse. Eu gostaria muito que tivesse. Eu também. E eu acho que é questão de tempo, cara. Foi um jogo que vendeu bastante. Harry Potter é uma marca muito forte, então eu acho que eles vão tentar explorar isso aí o máximo possível. Sim. Então, quem sabe seja um ponto a ser melhorado, né, num futuro jogo, né, um sisteminha de karma
para suas Pois ações poderem é. influenciar dentro do jogo, se você vai ser um bom ou um mau aluno, né? É, seria bem interessante se rolasse. Mas o meu medo de continuação é sempre. A gente sempre fica com aquele pé atrás, porque assim, pô, o primeiro foi muito bom, a continuação tem que superar, né? Sim. Então, dá um medo, dá um medo. E às vezes o medo de ficar inferior, né, cara? Ou ter, sei lá, alguma Isso. coisa. Eu lembro de um exemplo que eu tenho. Você curte o universo do Senhor dos Anéis? Cara, eu gosto. Você gosta, né? Tem um jogo chamado Shadow of Mordor, né, que ele foi lançado em 2014. É um jogo que se passa no universo do Senhor dos Anéis, bem interessante. Ele ganhou uma sequência chamada Shadow of War Aham. e aconteceu mais ou menos isso que você está falando. A sequência ela não é ruim, mas Aham. ela ficou um pouco inferior no sentido que aumentaram muito o farm do jogo, tornando ele um Sei, pouco mais chato. E na época colocaram muita microtransação dentro do jogo, né? Que é sei. aquela É, mecânica de isso, você ter que pagar para poder avançar no jogo, sabe? isso é ruim demais. Exato. E olha só, é a Warner também, né? Então, tipo, tá Hum, dentro do mesmo entendi. guarda-chuva. Então, às vezes eu tenho medo disso. Eu espero que não aconteça. Eu espero que venha uma sequência aí de Hogwarts Legacy, porque foi um jogo muito bom. E talvez assim um dos melhores desse ano, assim, pra mim. Eu acho que Hogwarts Legacy, é, ele tá entre os melhores do ano também, cara. Com tranquilidade, assim. Falo com tranquilidade. Com certeza. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Cara, eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, não é uma pergunta minha, é uma pergunta de uma amiga minha chamada Juliana, né? Certo. Ela é muito fã do seu trabalho e ela ficou sabendo que eu ia Aham. conversar contigo e ela me mandou uma pergunta para fazer para ti, né? Eu vou fazer aqui Legal. agora. E ela pergunta o seguinte: como é ser criador de conteúdo de um nicho muito específico? Você não tem vontade de abranger outros conteúdos, outras séries, filmes ou algo assim? Cara, que pergunta legal. Primeiro, é um desafio, né? Você criar conteúdo já é um desafio, principalmente hoje em dia que todo mundo cria conteúdo, Uhum. né? Então você tem que ter uma forma de se destacar. Isso é assim, é inegável. Todo mundo cria conteúdo. Hoje em dia é muito fácil o acesso, né, a isso. Não é como 10 anos atrás, por exemplo. Sim, 10, 15 anos atrás, né? E é muito difícil ser um criador de nicho. Muito difícil mesmo. total. Muito mesmo. Você precisa de muita criatividade, de muita reciclagem. Você precisa muito, assim, ver o que você já falou. O que seria interessante você reciclar daquilo que você já falou em um outro formato, sabe? É, o, assim, eu costumo dizer que a minha sorte é que Harry Potter é um universo bem vasto e tem bastante coisa para ser abordada, né? Uhum. De várias maneiras. Mas é bem difícil. Sobre falar, né, a respeito de outros assuntos, eu até tenho vontade. Mas o que acontece é que com as outras coisas eu gosto. Eu Uhum. gosto. Eu gosto, eu adoro Star Wars. Mas se você me perguntar nome de personagens, eu não vou saber. Sabe? Tipo, ali, além dos principais. Eu adoro O Senhor dos Anéis, mas eu sei o básico ali da história, sabe? Não existe nada que eu seja tão aprofundado quanto Harry Potter. Harry Potter, modéstia à parte, eu sei pra caramba, Uhum. sabe? Tipo, eu lembro coisas assim, Harry Potter, eu vivi Harry Potter desde criança, então eu sempre me aprofundei muito, sempre pesquisei muito, porque eu sempre tive interesse, sabe? As outras coisas eu gosto, adoro, putz, adoro videogame, adoro outras coisas, outras franquias, adoro outras séries, mas eu não tenho a vamos dizer, a expertise para falar sobre, sabe? Eu prefiro ser espectador, ao invés de criar conteúdo sobre. Mas eu tenho vontade, sim, né, de criar conteúdo. Eu até tenho um projeto que eu espero desenvolver mais em breve, que é um canal com um amigo meu, assim, de uma abrangência mais aberta, né, mais geral, para falar sobre séries e filmes e coisas
assim, games, né, de cultura pop que a gente gosta, cultura nerd geek. E eu também tenho vontade de criar um conteúdo mais de família, assim, sabe? Agora que eu sou pai, Uhum. eu tenho vontade de criar um conteúdo mais de rotina, uma coisa mais leve, sabe? Até para criar memórias uh, registradas para minha filha, sabe? Para futuramente ela ver isso, né? Não deixar, porque, pô, se a gente for pensar, celular hoje em dia grava tudo, ok, mas a memória vai para onde, sabe? Tipo, a memória pra gente guardar tudo não tem como, aí tem que ficar subindo em drive. Então eu acho que seria legal montar as coisas, montar vídeos, montar conteúdos e deixar numa plataforma para que ela futuramente veja, acho que seria bem legal. E eu também ver futuramente, né? Sim. Todos, a família inteira. Antigamente a gente montava álbum de foto, né. Pois é, exato. Eu tenho aqui em casa, né, álbuns de foto um tempo, que eu ainda estava na barriga da minha mãe, depois eu moleque, Aham, essas coisas. Era isso que a gente tinha como sim. recordação. Hoje em dia Pois é, pois não é. tem mais esse hábito. Eu acho que tudo bem, a gente tira foto, né, para as redes Aham, sociais, mas não tem mais esse hábito de, isso, sei lá, de revelar uma foto, de ter um isso. retrato na casa da É, gente. então. Acabou essas coisas. O pessoal mais antigo da minha família ainda tem, mas você Aham. não vê isso mais em novas famílias hoje em dia. Sim, sim. Eu mesmo, na minha casa, tem pouquíssimas fotos reveladas, assim, sabe? Antes você revelava todas, porque era a Era. forma de ver, né? E então, e aí, assim, vontade. Esse projeto assim, de mais família, né? Mais rotina, eu até tenho alguns vídeos gravados de vários momentos, eu só ainda não sentei pra decidir o que que eu vou fazer com eles, sabe? Porque, cara, demanda muito tempo. Pode não parecer, mas o Caldeirão Furado ele demanda muito tempo mesmo, sabe? Então, quando eu não tô trabalhando nele, e aí eu quero, pô, quero dar uma relaxada, sabe? Porque as redes já exigem tanto da gente, as plataformas hoje em dia, né? Não adianta você estar só no YouTube Uhum. mais hoje em dia. Você tem que estar no YouTube, você tem que estar no TikTok, você tem que estar no Instagram fazendo Reels, você entendeu? Então é bem puxado. E eu não posso simplesmente pegar um conteúdo que eu pensei e preparei para o YouTube longo, só pegar ele e fazer corte e jogar, sabe? Acho que não, eu acho até que, assim, para outras pessoas funcionam, mas para mim acaba não funcionando. Então, pro Instagram, o meu foco de conteúdo nem é o mesmo do YouTube, sabe? Eu faço bastante coisa de coleção, mostro itens de coleção, até faço uns vídeos de curiosidades e de conteúdo, assim, mais parecido com o do canal, mas não é o foco, sabe? TikTok é a mesma coisa, também posta uma bobeirinha aqui, outra ali, mas tem que manter ativo, sabe? E isso dá trabalho, porque eu que edito, eu que faço, sabe? Não é igual o canal que, por exemplo, eu tenho uma equipe, né? No canal eu tenho uma equipe técnica, tenho o designer que faz as thumbs, eu tenho a equipe dos editores que fazem a edição dos vídeos, eu cuido de toda a parte criativa ainda é minha, roteiro, pesquisa, tudo é meu. Gravação, né? Obviamente, mas mas ainda assim é pesado, sabe? É pesado porque é bastante coisa pra fazer. E as pessoas elas não têm a noção que, por exemplo, você faz vídeos ali em médias de 10, 15 minutos, 20 minutos, o que seja, mas as pessoas talvez não tenham a noção do tempo de demanda de pesquisa, às vezes, para fazer esse tipo de conteúdo, né? Porque são assuntos, às vezes, muito específicos e que, por mais que você domine, né, o tema do Harry Potter, muitas vezes você precisa, talvez, sei lá, relembrar algum trecho, ir num livro, ver como é Exato. que foi. Então, Pois é, e ainda mais porque eu não sou um robô, né? exato. Tem coisas que eu esqueço, tem coisas que, tipo, informações que eu Não dá pra lembrar de tudo. acaba sumindo da mente, sabe? Enfim, aí sempre tem que revisitar e para fazer um roteiro bem feito, tem que ter pesquisa mesmo, tem que ter uma base boa, então demanda tempo mesmo. E infelizmente, assim, muita gente não tem a mínima noção disso, né? Mas faz parte. E como foi que surgiu a ideia de criar o Caldeirão Furado? Então, cara, na verdade, não foi ideia minha, tá? O Caldeirão Furado, assim, eu nunca imaginei trabalhar com internet. Uhum.
Primeiro porque eu nem tinha computador, né? Eu não tinha um computador meu, que tinha um computador assim na casa. Na época eu morava com o meu pai. Hum. Tinha um computador lá, mas era um computador bem velhinho, assim, sabe? E que meu pai usava, eu nem usava, eu usava, tipo assim, eu tinha um celularzinho na época, um Moto G, sabe? Clássico. Pois é. E aí, assim, acessava a rede social dali, ele me servia muito bem pro que eu usava, sabe? Acessava a rede social e era isso, né? Nunca precisei de um computador para fazer nada, né? Porque não precisava mesmo. E aí, um belo de um dia, eu tinha saído de. Eu trabalhava num escritório, né? Numa empresa que fazia saúde ocupacional. Uhum. Sabe, aquelas empresas que fazem exames admissionais, demissionais. Então, eu trabalhava no escritório dessa empresa, né? E aí, cara, era um saco, eu odiava trabalhar em escritório. E aí, eu acabei saindo desse emprego, né? Tinha sido demitido. E aí eu tava assim, aquele tempo que você tá procurando emprego, sabe? Sei. Tava procurando emprego e tal. E antigamente, na época que eu acessava Orkut ainda, né? Na época que eu tinha Orkut, Grande Orkut. eu grande Orkut. Eu tinha comunidades, né? Participava de comunidades de Harry Potter, eu tinha um perfil, inclusive. Aliás, eu só fiz Orkut na época por conta de Harry Potter, porque eu. O meu Orkut era o perfil do Harry Potter. Era como se fosse o Harry Potter, né? Pois é. E aí, depois de um tempo que eu mudei e abri, assim, pro meu perfil mesmo, mudei pro meu perfil pessoal, mas ainda assim gostava de participar das comunidades e discussões, né, em fóruns sobre a saga, enfim. E aí eu também na escola eu tinha uma amiga, né, inclusive ela é minha amiga até hoje, a Camila, e a gente tinha um caderno onde a gente escrevia, anotava as coisas. A gente fazia tipo, cara, pensa num caderno onde a gente anotava todas as informações que a gente julgava importante. Era como se fosse uma enciclopédia de Harry Potter, Uhum. né? Montada Então, por assim, vocês. isso. Tudo que era informação tinha ali. Informação de tudo, de personagem, das casas, de lugares, de tudo, 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 tudo. Aí beleza. Aí passou, né? Os anos se passaram, esse caderno ficou guardado, os anos se passaram. Orkut, papapá, Orkut acabou, veio o Facebook. E nessa época do Facebook, eu assim, claro, eu ainda gostava muito de Harry Potter, né? Ainda sempre tive o costume de reassistir e de reler, né? Sempre foi um assunto que acabava surgindo em rodas de conversa com amigos, colegas, pessoas que eu estava conhecendo, né? E aí, no Facebook, nesse meio tempo aí, né, que eu tava sem trabalhar, eu pensei assim, poxa, eu tava num grupo, tinha entrado num grupo de Harry Potter, e aí eu via as pessoas postando, toda hora elas postavam as mesmas coisas, sabe? Tipo, as mesmas coisas, as mesmíssimas coisas. Era, ai, foto, tipo, qual a sua casa? Ai, qual não sei o quê. E eu falava, cara, tem tanta informação legal sobre Harry Potter para se falar, sabe? Para se conversar. E aí eu peguei e falei, tá aí, eu vou criar um grupo aqui. Vou criar um grupo meu, né? Mas e eu era aquele, sabe aquele cara, eu era bem chatinho, cara, na época. Fala bem a verdade, eu era bem chatinho. Eu era aquele cara que assim, tipo, eu gosto muito mais dos livros, Ah, sabe? sim. Tipo, eu gostava dos filmes, obviamente, mas eu gostava muito mais dos livros. Vida de ator nunca me interessou, sabe? Tipo, eu não ficava postando foto do Uhum. Daniel Radcliffe, tipo, cagava pro Daniel Radcliffe, tá ligado? Tipo assim, whatever, Daniel Radcliffe.
Ai, meu Deus, Emma Watson, tipo, cagava pra Emma Pois Watson, é. sabe? Então, assim, e assim, até hoje, não que assim, nossa, hoje eu sei a importância que tem, né? Claro, você cobrir uma notícia, fazer um negócio, profissionalmente falando, mas na época não ligava muito. Então, fiz esse grupo para quem gostava mais das coisas mais parecidas, assim, dos livros e tal, né? Aí, beleza. E aí, postava conteúdo nesse grupo. Aí, um cara Isso que era que tava no ano, mais ou grupo, menos? cara, isso foi 2015. 2015, legal. 2015, é. Aí chegou um cara assim e falou assim: pô, muito legal os conteúdos que você posta e tal. Você não tem interesse em participar do meu canal com um quadro sobre Harry Potter? Ele, tô parado aqui, tô desanimado no meu canal, né? Que você acha? Falei, bom, mas eu não sei fazer. A minha resposta imediata foi: eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer vídeo, não faço ideia de como funciona isso. Aí ele, não, faz o seguinte, você tem como gravar? Eu falei, tem um celular, Uhum. né? Tem um celular, um Moto G aqui. Ele, não, faz o seguinte, grava, me manda, eu faço a edição. Ele também não era assim, meu Deus, o melhor editor do mundo, mas ele sabia uma coisinha ou outra de edição, Sim. né? O básico ali, o corte, inserir imagem, enfim. Tipo eu. Aí ele pegou e falou: bom, vamos fazer isso então? Vamos, beleza. Aí fiz o primeiro vídeo lá, tipo, me apresentando. E aí depois eu falei, pô, como ia ter Animais Fantásticos, né? O filme. Eu falei, vou fazer um quadro sobre criaturas mágicas, né? Foi o quadro que eu iniciei, assim, sobre criaturas mágicas do mundo de Harry Potter. E aí foi legal, foi bem. Fiz um, fiz dois. Aí acho que no terceiro ou quarto vídeo ele pegou e falou assim: ó, o que você acha? Assim, eu apago os vídeos que já tem no meu canal, não eram muitos, né? Uhum. O canal tinha, tipo, sei lá, uns 1.000 e poucos, quase 2.000 inscritos, sabe? E tava bem parado. Aí ele, bom, eu vou apagar os meus vídeos e a gente deixa só os de Harry Potter. O que você acha? Falei, show, velho. Show de bola. E aí o canal passou a ser o Caldeirão Furado, né? E aí eu comecei a me interessar muito mais, a querer aprender iluminação, aprender gravação, técnicas, né? Pô, o que que a gente faz para ficar um áudio legal? O que que a gente faz para ficar uma estrutura legal? E aí comecei a me aprofundar nisso, comecei a me assistir e ver o que eu gostaria de mudar no jeito que eu falava, sabe? Comecei a realmente estudar para ficar uma parada legal. E assim, Uhum. é nítido quando você pega os vídeos lá do início, a diferença é gritante, sabe? É gritante. Natural. É, natural, exato. E aí, hã, passaram-se alguns meses, né, aí o Caldeirão Furado foi crescendo, 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 aí eu passei a tocar o Caldeirão Furado, né, aí esse cara que era comigo no início acabou saindo, aí começou a chegar outras pessoas, né, para trabalhar comigo, para fazer edição e tal, porque edição sempre foi uma coisa que eu nunca gostei muito e sinceramente precisava ter um computador legal para Uhum. conseguir editar, né? É, então, assim, eu sabia uma coisa ou outra bem basiquinha, mas eu perdia muito tempo fazendo. Então eu sempre prezei por ter uma equipe que pudesse fazer, né? É a E parte mais chata, falar a verdade, né? isso, Pelo menos na minha opinião. Eu é. sei que tem gente que trabalha com isso que gosta, mas particularmente eu Sim. detesto. É, tem gente que curte fazer. Eu mesmo não é minha praia. Não Uhum. gosto. Meu negócio é fazer a pesquisa, criar o roteiro, fazer o roteiro, estruturar tudo ali, gravar e gravar ainda também é a parte que eu menos gosto de tudo. O que eu mais gosto mesmo é criar roteiro, escrever, é o que eu mais curto fazer, né? Uhum. Fazer a pesquisa é a parte mais gostosa pra mim. Enfim. E aí, cara, seguiu, o Caldeirão Furado seguiu, e aí hoje em dia é isso aí. Cara, que legal. Começou com algo que não era nem você.
E aí, tipo, Uhum. virou a chave, é você, e agora olha aí o tanto que cresceu de lá pra cá, né, cara? Pois é, pois é. A gente sabe recentemente das polêmicas envolvendo Harry Potter e tudo mais, né? E eu, Aham. quando comecei a lançar uns podcasts temáticos sobre Harry Potter, eu notei um certo incômodo de algumas galera. No Twitter, quando anunciaram a série de Harry Potter, que eu comentei todo empolgado lá, eu recebi alguns unfollows também, né? E eu queria Aham. saber como tem sido pra ti, né, que tem esse nicho voltado pra Harry Potter, consome essa série há tantos anos, né? Como é que você tem lidado com um público que acha que a gente pode simplesmente falar, não, não vou mais criar esse tipo de conteúdo, não vou mais fazer mais nada sobre isso. Cara, pra ser bem sincero, eu simplesmente ignoro. Eu tenho feito isso Eu também. ignoro, porque assim, cara, eu sei a pessoa que eu sou, Uhum. os meus princípios, eu sei que eu não sou uma pessoa ruim, eu sei que eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu sei que eu não sou uma pessoa que compactua com tipos de pensamentos como os que vêm sendo, né, divulgados Sim, em alguns aspectos. E assim, pra mim, basta. Pra mim basta, entendeu? Eu vou continuar consumindo, vou continuar criando conteúdo sobre, e eu não tô fazendo mal a ninguém. exato. Eu não estou fazendo mal a absolutamente ninguém. "Ah, mas se não gostou. Ah, mas eu não gosto que você faça. Ah, eu não" azar, cara. Sim, de verdade, eu falo do fundo do Uhum. coração, azar, azar, assim, porque não vai mudar. Eu vou continuar fazendo, vou continuar produzindo, e quem vem falar merda, eu simplesmente ignoro e vida que segue, porque não é gente que agrega em nada na minha vida. Exatamente, né? Eu acho que também muitas dessas pessoas que pedem para a gente tomar esse tipo de atitude, muitas vezes são pessoas que nunca foram de consumir muito a obra, né? Elas talvez tenham assistido um filme ou outro e gostado na época, e aí agora acho que é fácil para quem. Tipo, eu acompanho Harry Potter desde a minha adolescência. Eu costumo dizer que eu tinha mais ou menos a idade do Harry quando ele entrou em Hogwarts, né? E eu Aham, fui isso nos filmes. E eu fui sim, crescendo junto com ele, né? aham. Mas quem não teve essa vivência, para eles é fácil fazer isso. Agora para nós não é, né, mano? Cara, mas assim, sinceramente também, cada um, assim, cada um, né. A Exato. pessoa pode a pessoa pode até ter acompanhado, mas pra pessoa, assim, não faz mais sentido acompanhar e tá tudo bem também. Eu Sim. não sou o tipo de pessoa que fica tipo assim: "Ah, não, que isso? Não, você não pode deixar de gostar ou deixar de consumir", whatever, pra mim é indiferente, sabe. É. Eu eu sinceramente, eu tenho 1 milhão de outras Uhum. preocupações, entende. Então é isso, eu acho que é seguir, quem gosta, gosta, quem quer É, continuar, continua, quem não quer, não continua e tá tudo bem. exato. Quem não quer não continua, não tem problema nenhum. Fica também enchendo o saco do amiguinho que quer, né? Aí é Pois é, chato. Mas aí a gente dá o famoso bloco, ele tá aí pra ser usado e é isso aí. E agora uma outra questão que eu quero tratar contigo, que não poderia faltar, né? Você falou aí agora há pouco que você era o tipo da pessoa que gostava de exaltar muito os livros, né? E os filmes você gostava, mas você sempre taxava ali os livros como os melhores, né? E Aham, eu não vou dizer que eu sou chato em questão a isso, mas eu tenho minha preferência, eu prefiro os livros, tá? aham. Mil vezes. Eu acho que o conteúdo dos livros ele é muito mais rico, embora eu acho que os filmes até certo ponto fizeram um trabalho excelente, com algumas exceções. Mas eu queria saber de você quais são tipo as principais diferenças entre livros e filmes que mais te incomoda, cara. Cara, eu também acho os livros muito melhores, né, eu prefiro muito mais, mas eu entendo que são coisas diferentes, né, Sim. eu entendo hoje em dia, entendo que são, pô, os filmes eles precisam mesmo ser resumidos, eles precisam deixar coisas de fora, eles precisam adaptar, né. Mas assim, algumas coisinhas que me incomodam tipo, a personalidade do Harry no filme ser meio pamonhão, Uhum. sa sabe, tipo, dele ser meio sempre heróizinho no filme, nos livros não é assim, né, ele tem os momentos dele de arrogância e tal, porque, né, torna o personagem mais humano. Eh
partes assim, né, que foram cortadas, tipo, que eu acho que, pô, não podia ser, né, ali em Enigma do Príncipe, por Sim, exemplo, é o mais falado. toda a parte da história do Voldemort, né, que é bem importante, o próprio funeral do Dumbledore, né, eu acho que o David Yates, ele quis fazer o filme uma comédia romântica ali, e isso foi um grande pecado assim, ao meu ver, né, como fã. Mas, vendo o filme só como filme, não como uma adaptação, é um filme bem legal. Eh, mas eu acho que, assim, as coisas que mais me incomodam é a mudança nos personagens, da essência dos personagens, sabe? Em si. É o que mais acaba me incomodando. É tipo, colocar o Rony só como alívio cômico sempre. É, pegar muitas das falas que era do Ron e colocar na Hermione, ou falas que eram do Dumbledore e colocar na Hermione, sabe? Acaba, tipo, acaba sendo chato, no meu ponto de vista, acaba atrapalhando um pouco. Mas é o que eu disse, são coisas diferentes, né? Eu acho que é muito válido quem quem quer ver a parada original como ela é, exatamente ler os livros, porque é uma experiência muito boa. Eu acho até interessante pra quem só assistiu os filmes e gostou, aí fala assim, pô, eu já assisti os filmes, eu vou ler os livros, eu vou ter alguma surpresa? Vai. Tem muita coisa, muito conteúdo nos Exato. livros que vale a pena. Se você gostou dos filmes, vá ler os livros que você vai se aprofundar ainda mais. Pois é, exatamente. E vai ter muito detalhe ali, né? Muita coisa, até coisas que são diferentes, né? Sim, E eu costumo dizer que não tem não tem ponto negativo em ler Harry Potter. Você só vai ter uma experiência muito, muito mais completa, e isso vai ser muito melhor, assim, para você como fã. Não melhor para te tornar melhor do que quem não leu os livros, mas sim. vai ser melhor para você. Vai ser uma experiência boa para você, sabe? Arcos inteiros, né? Tipo, Uhum. o que não é nenhum detalhe outro. Quando a gente pega Pedra Filosofal, Câmara Secreta e até Prisioneiro de Azkaban, né? Sim, As diferenças são realmente pequenos detalhes, mas quando começa a partir de Cálice de Fogo, você tem ali coisas que nos filmes sequer foram citadas, tipo, sim. arcos de personagens incríveis. Uma das coisas que eu sempre cito aqui é o famoso Fale da Hermione, né? Aham. Que que é Sim, uma militância que a Hermione faz a partir do quarto filme, quando ela descobre como os elfos domésticos são tratados, e que vai sim. até o final, né? E inclusive é um ponto-chave para o início do romance dela com o Ron, Exato. né? É muito legal. Total. Eu acho que Harry Potter, o que aconteceu foi o seguinte, né? Tudo bem, teve a troca de diretores, mas eu acho que eles. Os primeiros filmes, pelos livros serem serem mais curtos, né? Eles tiveram uma Aham. facilidade melhor de adaptar. Quando chegou no quarto livro, né? Que aí os livros começaram a ter um volume maior, né? O quarto Uhum. livro já começa gigante. O quinto nem se fala, é o maior de todos. Pois é. Então eu acho que a partir daí foi que realmente começou o desafio para eles adaptarem. Exato, é. É muita coisa, né, para ser contada em pouco tempo, e eu acho que também a forma como a história evoluiu acabou dificultando um pouco também, porque vai ficando mais sombrio, né. Vai. Então, assim, eles não eles legal, ia ficando mais sombrio, mas eles não podiam perder a essência também de ser aquela coisa que a família pode assistir, entendeu? Sim, sim. E Pedra Filosofal, até Câmara Secreta, mais ou menos, né? Era aqueles filmes Aham. meio pegada Disney, né? Era um negócio Aham. mágico, todo bonitinho. A partir do quarto filme mesmo, que a coisa começou a ficar um pouco mais séria lá, Pois né, cara? é. Pois é, pois é. Mas eu acho interessante que também acompanha o crescimento dos personagens e como os atores também, né? Eles começaram ali mais ou menos na idade que tem aqueles personagens, eles foram crescendo juntos também. Isso aí foi muito legal. Sim, isso é bem legal mesmo, isso é uma coisa bem legal. E foi aquilo que você falou, né, quando você a sua idade era parecida com a do Harry e tal, é a mesma coisa comigo, né, a minha idade também era parecida, então ia crescendo meio que junto, Uhum. né, e isso fez toda a diferença. E agora vai vir essa nova série, né? Uma nova geração vai ter a oportunidade de passar por essa mesma experiência que a gente passou. Pois é, E eu acho, pois é. eu acho que agora também,
nos filmes a gente entende certos cortes sendo feitos, mas eu acho que agora na série eles não têm muita desculpa pra não cortarem algumas coisas, cara. Ah, não, agora na série eles vão ter tempo pra fazer tudo que eles não tiveram com os filmes, sabe? Eles vão ter tempo pra explorar, vão ter tempo pra criar também. Acho que vai ser bem proveitoso assim, né, o tempo deles. Que você acha que eles não podem errar nessa série? Ah, eu acho que eles não podem cometer alguns erros bobos que eles cometeram nos filmes, sabe? De inventar coisas Uhum. desnecessárias pra história, sabe? Eh, então acho que eles têm que ser muito fiel. Esse que o único erro que eles vão cometer é se eles não seguirem a história fielmente. Tomara que eles agora não coloquem o Dumbledore, né, pra aparecer em frente ao Harry, tipo, gritando, né? Que Ah, uma das coisas mais faladas, né? Que o pessoal mais pois comenta. é. Que no livro ele É, é todo então. calmo, no filme ele grita, cara, desesperado, é muito Pois curioso. é. Então, e é interessante isso, quando, essa também era uma cena que, embora a galera fique bem incomodada, não era uma cena que me incomodava muito, eu sempre achei mais engraçado. Uhum. Eh, o que acontece, quando a gente começa a dar uma estudada, né, no lance do cinema ali, dos bastidores dos filmes, né, a gente vê que aquilo ali não foi nem a atuação do Michael Gambon, né, foi a direção Sim. do Mike Newell. Mike Newell que orientou fazer daquela forma para passar um negócio, um sentimento de perigo mesmo, de urgência, de que aquilo era uma coisa realmente séria, Uhum. né. Se o Dumbledore falasse calminho, como ele fala nos livros, o público geral não ia perceber a gravidade e o perigo que era o Harry estar naquele torneio, né. Então, são algumas o que a gente fala da adaptação, algumas coisas elas precisam funcionar diferentes, dos livros no cinema, né. No cinema tem que funcionar de uma forma e nos livros funciona de outra. Acho que quem pegou também essa pegada do cinema, né, foi o Alan Rickman, né, com o Snape. Você vê um comportamento do Snape nos filmes um pouco diferente do, não diferente, mas assim tipo que dá mais a entender o caminho que o Snape segue até a conclusão do arco dele, né, no último livro, É. do que o que acontece de fato nos livros. Ah, não, sim, total. Eu acho que o Snape nos filmes ele é um anjo, ele é um santo perto do que ele é mesmo nos livros. Total, Eu costumo falar que o Snape é o personagem que eu amo odiar, porque ele é um personagem incrivelmente complexo, muito bem desenvolvido, mas que eu odeio a pessoa Snape, eu odeio. Eu entendo, tipo assim, todo o lance, né, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, mas nossa senhora. Pô, mas assim, no final eu até chego a ficar com dó dele também, sabe, tipo, mas não consigo ter esse amor não. Eu que eu acho ele um personagem brabíssimo, muito brabo, mas é isto. No, eu lembro que uma das diferenças que mais me impactou assim a princípio nos livros é porque, por exemplo, eu assisti o Prisioneiro de Azkaban e eu sempre vi aquela parte que o Snape aparecia quando eles descobrem lá o Pedro Pettigrew e tudo mais, né? E aí o Snape Aham. aparecia, eu sempre via a ideia de como se o Snape tivesse ali pra de fato ajudar o Harry e a galera, né? Ele aparecia Sim, com uma pegada mais de herói e tudo mais, né? E no pois livro é. não, cara. No livro ele tá lá porque ele encontrou o mapa do Maroto, ele seguiu o Harry lá e a intenção dele era fuder com o Harry. Exato. E a intenção dele era colocar o Sirius em Azkaban, né, ele não queria nem ouvir a explicação, ele não queria nem não queria dar o benefício do Sirius se explicar da história ser esclarecida, ele não queria saber, ele queria entregar de qualquer jeito. Enfim, ele nos livros ele é bem mais odioso do que nos filmes. Bem mais odioso. E, tipo, na Ordem da Fênix também, né? Que é quando ele tá treinando o Harry. No filme deu a entender que o Harry concluiu as lições, né? E no livro não. Pois é. E o Snape simplesmente
falou: "Cara, ó, sai fora, eu não quero mais você aqui", e acabou. É muito legal, cara. São diferenças. Galera, vocês que assistiram só os filmes, vão ler os livros. Vai ter muito conteúdo aí pra Sim. adicionar pra vocês. Eu acho que a experiência vale muito, das pessoas lerem o livro e tirarem as suas próprias conclusões e terem a sua própria experiência. Eu falei pra um amigo meu esses dias, ele tava lendo. Ele falou: Eu tô terminando de ler O Prisioneiro de Azkaban. Ele falou: Só que até agora eu ainda não vi muita diferença que me chamou muita atenção. Não sei se continua. Eu falo: Cara, você vai entrar no Cálice de Fogo, vai começar a partir daí. Nossa, é. Prisioneiro de Azkaban eu já acho bem diferente o filme já, embora o filme seja bem legal, eu já acho que é bem diferente um do outro, né, o livro do filme já é bem diferente, mas a partir de Cálice é gritante. Nossa, total. É uma história muito mais longa também, né, cara? Sim, sim, E é total. dos livros é meu favorito, eu acho. É, eu gosto bastante de Cálice de Fogo. O lance de ter outras escolas, de ser o retorno do Voldemort, eu gosto bastante. Inclusive, essas outras escolas, eu acho que é um ponto interessante para eles explorarem em futuros spin-offs. Cara, seria bem legal. Eu também, eu. Seria bem legal mesmo. E também sai um pouco dessa coisa que a gente conhece muito esse universo Grifinória, Sonserina, e também explorar um pouco as outras casas, outros ares de Harry Potter. Eu acho que a série precisa um pouco disso também. Sim, total. Eu sou muito a favor do mundo bruxo, da expansão do mundo bruxo, sabe? Tem muita coisa pra ser vista. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez aqui essa presença no podcast, por você ter reservado esse tempinho que é bem corrido para você, que eu sei, mas você se disponibilizou a vir aqui bater esse papo comigo. Foi bem legal, foi bem divertido. Eu espero que para ti tenha sido uma boa experiência também. E eu vou deixar o microfone aberto para você fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar nas redes sociais, onde a galera pode acessar seu trabalho. Fica à vontade, o microfone é seu. Muito, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Eu adoro bater papo sobre Harry Potter, conversar sobre o meu trabalho, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, faço com muito carinho. Então é sempre muito legal poder dividir experiências e trocar ideia com outras pessoas. Eu agradeço o convite. Espero que a gente possa bater outros papos futuramente, quando a série sair, quando tiver mais outros lançamentos e Portas abertas. Quiser chamar pra gente trocar ideia, tamo aí. E é isso, obrigado, galera. Quem quiser me seguir aí, as redes sociais é tudo Caco Cardassi, né? E o canal é o Caldeirão Furado no YouTube. Vocês vão ver um moço de barba e chapéu seletor na cabeça, sou eu. E é isso. Beleza? Obrigado. Tamo junto. E galera, vocês que nos escutaram até aqui, cliquem no botão de seguir aí do Spotify. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo. E também estamos no YouTube. Fomos para lá recentemente. Vamos ajudar a gente a continuar crescendo lá. Deixe seu like, sua inscrição, ative as notificações. E eu espero muito ver vocês novamente na próxima edição do Spidercast. Até lá! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.